Olá, queridos amigos, alunos e estudantes da lição da Escola Sabatina. É realmente um prazer ter você aqui hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. É bom datarmos o estudo, não é isso? Para estudarmos um pouco mais a respeito do amor de Jesus Cristo por nós. O título do estudo de hoje é Aplicando a Palavra de Deus. Só para você rememorar, essa lição tem o título Compartilhando a Palavra. E hoje, na quarta-feira, nós estamos aplicando a palavra de Deus. O que podemos aprender a respeito desse tema e os textos que foram separados pelo autor para esse assunto, para esse conteúdo, não é isso? Milhares de promessas você encontra de Deus a favor da humanidade na Bíblia. Milhares. Não é? O autor sugere mais de 3.000. Nós estamos falando de uma forma genérica para que a nossa mente viaje na preocupação que Deus teve em nos deixar promessas para serem alcançadas por nós. Recebidas por nós. Sim. Aqui o comentário da lição diz assim: cada uma delas vem do coração de um Deus amoroso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus onipotente, capaz de todas as coisas. Só Ele pode o que Ele pode, mais ninguém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a divindade dos céus, trabalha unido em harmonia para salvar a humanidade dos seus pecados. E o instrumento básico, essencial para isso é a santa palavra de Deus, a Bíblia. É onde Deus comunica conosco o seu desejo por nós, a sua ansiedade de nos ver salvos, seu desejo ardente de nos ver parar de pecar, parar de escolher atos, pensamentos, palavras que o ofendem em troca de uma vida mais justa, até que Jesus Cristo venha nos resgatar. Ao reivindicarmos, diz a lição, essas promessas pela fé e ensinarmos outras pessoas a reivindicá-las, as bênçãos do céu fluem em nossas vidas. Ou seja, está aqui uma receita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos sim, eu e você precisamos sim nutrir fé na palavra profética para alcançarmos as promessas, as bênçãos que contém nela. Se eu não tenho fé no livro profético, se eu não tenho fé na Bíblia, se eu não tenho fé na palavra de Deus, nas suas promessas, que diferença elas fazem na minha vida? Como posso eu dizer a Deus, estou de acordo, se não coloco fé nas suas promessas, nas suas bênçãos? Sim, a fé, ela é um condicionador que protege Deus de ser acusado por Satanás e por seres humanos mesmo, de que ele invadiu a privacidade de qualquer um que seja. Quando eu e você devotamos fé na palavra de Deus, estamos convidando Deus para vir agir na nossa vida. E Ele então vai fazer milagres, transformações e mudanças que eu e você jamais poderíamos imaginar. Mediante sua morte na cruz e sua vitória sobre Satanás e os principados e poderes do inferno, Jesus providenciou tudo o que é necessário para vivermos de maneira espiritual e piedosa. Cuide com esse comentário. O que Jesus providenciou para nós foi uma maneira de vivermos uma vida espiritual vitoriosa e de maneira piedosa. Não tem aqui incluso nestas palavras do autor uma cobertura de seguro, por exemplo, para uma vida secular, para uma vida na carne, para uma vida com desejos desse mundo. Não é esse o projeto de Jesus. Quem oferece tudo nesse mundo não é Jesus, é outra pessoa. E você precisa escolher qual projeto você quer para a sua vida. Um projeto para essa vida aqui, secular, carnal, etc. e tal, e com um breve final, quando Jesus voltar. Ou você pode escolher o projeto de Jesus Cristo, que renuncia a tudo isso que o mundo oferece. Te oferece uma vida espiritual de reforma, de transformação, de mudança, de milagres, e uma vida eterna com Jesus pela eternidade. Você escolhe, você é livre. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Nós vamos, com a graça de Deus, nos encontrar nos céus, pela bondade, pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Eu peço você abrir sua Bíblia
Na primeira carta de João, no finalzinho do Novo Testamento, aqui tem um texto que é muito célebre para o assunto de hoje. E eu peço você para abrir 1 João, no capítulo 1, nós vamos ler 3 versos apenas. O verso 7 até o verso 9. Diz assim a minha Bíblia: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verso 8 ensina: se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, porque somos pecadores. E para fechar com chave de ouro esses 3 versos, verso 9 ensina assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, agora é entre você e o seu Deus. Admitir que errou. Responder o apelo que o Espírito Santo faz para você ao ouvido. Renuncie a essa vida de pecado, é o que ele diz. Vá aos braços de Jesus, é o que ele diz. Admita que errou, é o que ele diz. E nesta hora, quando atendemos o apelo do Espírito Santo para genuíno arrependimento, nós nos aproximamos de Deus de uma forma ímpar. E Ele nos perdoa toda a iniquidade, escreve o nosso nome no livro da vida, e nós somos creditados diante de Deus com os créditos de Jesus Cristo. Isso se chama justificação pela fé. Somos justificados não porque merecemos algo, mas porque reconhecemos que somos pecadores. E Jesus Cristo vê no nosso coração, através da atuação do Espírito Santo, sincero e genuíno arrependimento. E Ele nos defende diante do Pai, dizendo: sim, Pai, esta alma aqui se arrependeu e merece, assim como todos os arrependidos sinceros, um lugar nos céus. Sabe o que diz o comentário bíblico sobre esse trecho que acabamos de ler? Eu quero dividir com você. Mantemos a comunhão, foi o que eu e você lemos no verso 7. A purificação pode ser nossa hoje. Sim. Não temos pecado, no verso 8 vem fazendo esse comentário. Significa que não estamos mais pecando. Veja, isso é possível. Abandonarmos o pecado cada vez mais ao ponto de que não pecaremos mais nessa terra. Você crê nisso? É a Bíblia que ensina. Eu e você temos o exemplo maravilhoso de Enoque no Velho Testamento. Ele andou com Deus e andou com Deus por muitos e muitos anos. Alguns teólogos defendem que Enoque andou com Deus por algo aproximadamente em torno de 300 anos, ou seja, renunciando o mal do mundo daquela época. E Deus o tomou para si. Ele não conheceu a morte. E para encerrar o comentário aqui, diz o seguinte: confessar é admitir a verdade, porque Ele é fiel e justo. Não importa o quanto somos infiéis, Deus sempre é fiel à sua promessa de perdoar o pecado. Aqui está a chave da salvação. Não importa que eu seja infiel, que você seja infiel. Esse não é o problema. A solução do problema, que é o pecado em nós, sim, é que temos um Deus que é fiel e jamais Ele mudará o seu coração no desejo de perdoar um coração genuinamente arrependido. É aqui que está a nossa salvação. Eu volto para a lição e a lição diz o seguinte: a respeito da pergunta 4, que nós lemos aqui o primeiro verso, 1 João 1, 7, 9, o segundo verso é Filipenses 4, 13 e 19, que a Bíblia nos ensina, através do escrito de Paulo nessa carta, que Jesus suprirá todas as nossas necessidades. Entenda bem isso aqui. Nós, como cristãos, muitas vezes queremos colocar diante de Deus nossos projetos, desejos mundanos e seculares e nos frustramos quando Deus não santifica esses pedidos. Porque Ele pode santificar e nos dar. Para a honra e glória do nome dEle, se Ele conhecer o coração de quem Ele está abençoando, para que a nossa salvação nunca esteja em risco, mas as nossas necessidades, a nossa sobrevivência, o nosso alimento espiritual cada dia, o nosso alimento físico cada dia, o nosso teto cada dia, o Senhor Deus está disposto a nos prover isso imediatamente para que o seu nome seja glorificado. Eu sigo no texto da lição que diz assim, olha, esses textos revelam um Deus perdoador
de poder infinito e cuidado para com nossas necessidades. Hebreus 3, 19 e 4, de 1 a 3, também ensina o seguinte: a incredulidade, ou seja, a falta de fé, nos impede de recebermos suas promessas e bênçãos. Nós muitas vezes não cremos que é possível. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos acreditar, ou seja, ver com os olhos da fé aquilo que com os olhos naturais, humanos, carnais, não conseguimos enxergar. É preciso comunhão com o Espírito Santo, desafio, é preciso ser corajoso. O cristão precisa ser corajoso, ele precisa crer que vai alcançar a bondade de Deus, não que ele esteja fazendo dificuldades para derramá-la sobre nós, mas entenda, quando o Senhor Deus derrama sua bênção sobre nós, sem que haja em nós a menor fé, nós sequer percebemos que a graça veio de Deus. E muitas vezes acreditamos a homens, acreditamos a nós mesmos, acreditamos a alguém que tem poder financeiro, autoridade civil, jurídica ao nosso lado. Não reconhecemos a intercessão e a bênção de Deus quando não colocamos fé de que as suas promessas se cumprirão na nossa vida, se nós devotarmos crença que Ele é desejoso de ser o nosso galardoador, ou seja, o nosso doador, sempre. Eu começo a ir para o final do estudo de hoje com o seguinte pensamento: Jesus deixou de fazer milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Vamos ler esse texto rapidamente? Está no livro de Mateus, no capítulo 13. Eu peço você para abrir a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 13, o verso 58. Isso, é isso mesmo, 13, verso 58. Na verdade, nós vamos ler a partir do verso 53, que é um trecho pequeno. O título diz: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Veja o que diz aqui. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eles ficavam abismados com a capacidade de Jesus. O verso 55, não é este o filho do carpinteiro? Aqui começa a desdenha, aqui começa o escândalo, aqui começa a falta de fé e incredulidade, aqui começa a reprovação. E o texto segue, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E eles dizem, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se neles. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Olha o que Jesus disse para os seus contemporâneos de Nazaré. Sim, ele era honrado, reverenciado em qualquer lugar, mas quando ele chega na casa dele, ele não é ninguém. E eu e você muitas vezes vamos ser tratados dessa maneira. Seremos profetas na nossa casa e ninguém vai nos dar ouvido sobre a palavra de Deus. Vão ouvir pessoas de fora e Deus queira que ouçam um profeta verdadeiro, não falso. Mas não é porque você e eu não somos aceitos na nossa casa que nós vamos limitar, cessar o nosso ministério em casa. De maneira nenhuma. Esse é um desafio a ser vencido. E por último, sim, e não fez ali, verso 58, muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quem foi que perdeu, eu te pergunto? O Filho do Deus vivo estava entre eles como homem, disposto a diminuir o sofrimento deles de alguma maneira, em algum assunto, em algum tema. Ele estava ali para lhes dar bondade, cumprir as promessas de Deus, permitir que o Espírito Santo tomasse o lugar dele assim que ele fosse assunto aos céus. Ele estava em pessoa. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Triste isso. Oxalá, eu e você, em momento algum, possamos rejeitar o nosso Criador. Eu vou encerrando o estudo de hoje. Agradecido porque você está comigo aqui, te aguardando amanhã, quinta-feira, no dia 13. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.